Mas você não volta mesmo? Não sente falta do Brasil? Nossa, você é muito corajosa. Eu não teria essa coragem. Você já deve estar rica, né? Tá ganhando em euro, Gente, como que fala isso em espanhol mesmo? em inglês. Meu Deus, como que eu falo isso em português? Se você é brasileira, já morou ou mora fora, eu tenho certeza que você já escutou alguma dessas frases. E se a gente olhasse para esse processo de morar fora de uma forma um pouco mais profunda? Porque a verdade é que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. E é por isso que eu, Maia Duarte, criei o Somos Todas Valérias, um podcast sobre a vida real de quem mora fora, sobre as delícias e dilemas dessa experiência. São conversas entre amigas e convidados que vivem ou estudam esse movimento de estar entre países, identidades e recomeços. Bora papear? Olá, Valérias! Antes de começar, como sempre, eu te pergunto, qual é a sua versão de Valéria que está aberta para o mundo hoje? Qual é a sua versão de Valéria que te atravessa hoje? Bom, hoje a minha versão é uma versão bem espontânea, uma versão que acredita muito do poder das pessoas que são ponte. E eu trouxe aqui uma pessoa que eu acredito também que é uma ponte para muitas mulheres brasileiras vivendo no exterior. Porque tem algumas pessoas que chegam no lugar e pensam que estão sozinhas, que se sentem mal, que não sabem para onde ir. E tem algumas outras pessoas, que eu acredito que seja como a Ana, que decidem mudar essa realidade e construir realmente essa ponte entre muitas mulheres, né? Decidem realmente fazer acontecer. Então, Ana, seja muito bem-vinda ao Somos Todas Valérias. Para quem não conhece a Ana é fundadora do Clube Social Caju, né, Ana? Uma comunidade que nasceu em Madrid, na Espanha, e já está expandindo não só pela Espanha, eu vi também que estão chegando em Paris, na França. Ana, primeiro de tudo, se apresenta e conta pra gente como que foi isso. Claro, Maia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada de poder estar aqui. Significa que a gente está fazendo um trabalho bem feito e que estou conseguindo chegar nas pessoas certas. Bom, a Caju é meu bebezinho, mas eu vou te falar um pouquinho primeiro como é que eu cheguei aqui na Espanha, porque eu não venho de uma família que está acostumada a viajar para o exterior ou que já tem família no exterior e por isso eu vim parar aqui. Na verdade, muito pelo contrário, eu estava lá vivendo minha vidinha normal. Eu sou de São Paulo, mas eu morava em Florianópolis, então nos últimos 7 anos antes de sair do Brasil, eu estava morando em Floripa. E, bom, era pandemia e eu tava pensando assim, como eu posso sair do Brasil? Acho que muita gente passou por isso, pensou um pouco sobre isso, por tudo que a gente passou durante aqueles anos. E eu comecei a pesquisar, como uma pessoa que, como eu disse, não tem ninguém da família no exterior. Comecei a Uhum. pesquisar como é que eu posso imigrar aí na minha cabeça para Portugal. Foi a única coisa que passou na minha cabeça, sendo brasileira e não tendo cidadania de nada de ninguém. E aí eu Uhum. comecei a fazer essas buscas e essas pesquisas. E aí eu vi um vídeo, comecei a assistir como fazer essa imigração e tudo mais. Eu vi que envolvia muito dinheiro, bastante burocracia e tudo mais, mas eu tava assistindo. Até que uma pessoa fez um comentário nesse vídeo perguntando assim: Ah, eu tenho cidadania italiana. Como é que eu faço para migrar para Portugal? E aí a pessoa que estava dando essa palestra falou assim: Olha, você é o menor dos problemas aqui, inclusive pode sair dessa live que não é para você, porque quem tem cidadania italiana pode morar em Portugal a qualquer momento, não precisa estar aqui para ver outras maneiras. E ele falou assim: inclusive, quem acha que pode ter um antepassado italiano, pesquisa isso, vai atrás disso, porque você, né, encurta esse caminho. E aí eu, como boa paulistana, pensei, bem provável que tenha algum. Então eu comecei a procurar. E aí eu fui assim, totalmente detetive, eu realmente fiquei muito Uhum. focada nisso. E comecei a procurar, principalmente as mulheres da minha família, o sobrenome de solteira, que é muito onde se perde. O meu sobrenome é Tamayo, eu sei que é espanhol, mas muito mais de 3 gerações, não tinha como pedir nenhum tipo de cidadania, nem nada assim. Então eu comecei a procurar, ver se alguma mulher talvez tinha aí um sobrenome italiano que eu poderia buscar isso. E foi assim que eu encontrei o sobrenome de solteira da minha avó, que tinha Piva, que aí eu pesquisei e era italiano. E comecei a ligar para a irmã da minha avó, porque minha avó não lembrava de nada. E ela disse: Olha, a gente tinha um avô que falava enrolado. O nome dele era José. E eu, meu Deus, como eu vou achar alguém só pelo nome José? É quase impossível, né? Mas mesmo assim, eu entrei nesses sites de busca de árvore genealógica e tudo mais. E no Family Search
eu cheguei a achar um Giuseppe Piva, que foi para Jaú, que é a cidade interior de São Paulo, de onde minha avó nasceu. E eu falei, achei o bendito, né? E aí comecei toda a busca, e os papéis e tudo mais, e tive nome errado que estava registrado, tive que pedir para trocar, enfim, foi bem caótico. Mas eu consegui ir atrás de fazer uma cidadania. Então, eu fui a primeira pessoa assim da minha família que foi atrás. Então, eu e meu irmão fomos para a Itália, tentamos fazer o processo sozinhos ali para poder economizar e tudo mais. E eu me vi então com um passaporte europeu, voltando para o Brasil, sem saber muito o que vai ser minha vida daqui para frente, que eu só sabia que eu tinha, né, essa possibilidade. Até porque no Brasil eu estava num relacionamento de 10 anos, que já estava, enfim, passando por alguns momentos assim. Então, os 3 meses que eu passei na Itália para fazer a documentação, eu repensei muita coisa. Eu vi que tinha coisas ali que não estavam tão alinhadas mais, de objetivos e tudo mais. Então, eu voltei para o Brasil, terminei esse relacionamento. E aí falei, e agora? Pra onde eu vou? Tudo que eu tenho é um passaporte e um sonho, basicamente. Ou seja, que você foi pra Itália e aí voltou pro Brasil, ou seja, você teve a vivência que te transformou e aí Sim. voltou pro Brasil para aquela mesma realidade. Exato. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muitas coisas que não estavam muito alinhadas com o que eu queria. Eu acho que esse distanciamento da nossa realidade também ajuda muito a gente se dar conta de muitas coisas da vida. Então, foi quando eu percebi que não era esse caminho que eu tava querendo. E aí, eu tomei essa decisão de, tá, vou fazer alguma coisa com isso. Eu coloquei tanto tempo, tanta energia, preciso usar isso pra alguma coisa. E foi quando eu resolvi vir para a Europa e eu vim como nômade. Eu tinha uma agência de marketing digital minha, então trabalhava remoto ali como freelancer, tinha alguns contratos e tal. E é claro que pela conversão real para euro, eu não tinha como me manter aqui por quase nenhum tempo. Então eu fui atrás de maneiras baratas de viajar e eu vim para fazer voluntariado e para fazer pet sitting. Então eu me cadastrei em plataformas como house sitting, para poder, enfim, ficar na casa das pessoas, cuidando do bichinho delas enquanto elas viajam. E fui também fazer voluntariado pelo Worldpackers. Então eu fazia voluntariado em hostel, eu trabalhava na recepção ou na limpeza, alguma coisa assim, e aí ia conciliando essas duas coisas. E foi um momento de muita transformação para mim, porque eu conheci muitos lugares, muitas pessoas. Enfim, foi maravilhoso. E enquanto eu estava fazendo um voluntariado na Itália, eu conheci o meu atual marido, que é colombiano, e aí ele estava fazendo doutorado lá na Itália. Então, enfim, a gente se conectou e tudo mais. Resolvi dar essa chance para esse novo relacionamento, que eu também estava ficando um pouco cansada de viajar com mala para cima e para baixo, não ter uma base e tudo mais. E aí acabei me mudando para Gênova, na Itália, e lá eu passei 2 anos e meio. E foi lá que eu senti a solidão mesmo, assim, porque enquanto eu tava viajando, a gente tá nesse mood um pouco mais turista, todo dia vivendo em hostel, conversando com gente. É super gostoso, maravilhoso, recomendo inclusive para todo mundo ter essa experiência, mas é diferente. Então, quando eu me fixei num lugar e comecei a ter a minha rotina ali, né, e tudo mais, eu percebi o quanto eu estava sentindo falta de ter amigos próximos. Porque quando a gente está viajando, eu acho que é muita informação nova e não falta tanto, a gente não abre tanto espaço para olhar para isso. Mas quando eu me fixei num lugar, eu percebi que sim, eu estava sentindo muita falta de amigos e amigos brasileiros. Porque eu tinha muitos amigos do doutorado do meu marido. Então, a gente estava ali sempre saindo e tal, e conversando em inglês. E a gente que precisa falar outras línguas, a gente sabe que a gente tem uma persona para cada língua, né? Então, assim, Completamente, completamente. a minha persona do inglês não é tão legal como a minha persona do português. Então, assim, de vez em quando eu queria rir, tipo, kkk, não hahaha. Então, eu queria poder falar, assim, mais com amigos em português e tudo mais. E eu lembro que tinha um menino no doutorado dele que era brasileiro e eu falei, nossa, vai virar meu melhor amigo, porque é a única pessoa que eu tenho aqui. Mas logo depois de um ano ele teve que ir embora, que ele terminou, né, os estudos e tal. Então, eu me senti muito sozinha. Eu falei, nossa, eu queria muito me conectar com mais amizades brasileiras. Era ali que doía, porque eu tinha amigos, era legal, mas faltava um pouquinho, alguma coisa. E aí chegou um momento no doutorado dele que ele teve que fazer tipo um intercâmbio e aí a gente foi para Barcelona. E aí foi maravilhoso, porque Barcelona você tá andando na rua, você já escuta português e tal, você já se sente um pouquinho mais em casa, é maravilhoso. E eu comecei a participar de um social club, justamente porque eu falei, eu quero fazer amigos, vou aproveitar que eu tô aqui numa cidade super internacional e tal, eu quero me conectar com outras mulheres. Eu comecei a participar de um social club enquanto eu montei um grupo de WhatsApp
para fazer amigas brasileiras. Porque eu falei assim, preciso achar essas pessoas. Então eu vou fazer um grupo de WhatsApp, vou colocar no Trends, vou colocar em qualquer lugar que o algoritmo me ajude a chegar nessas pessoas. E a gente começou a ter um grupinho de amiguinhas ali. Então a gente marcava de vez em quando para tomar alguma coisa, ou para ir num parque, alguma coisa, e eu fui participar desse social club. E eu achei a estrutura do social club muito legal. Por quê? Porque eles promoviam atividades que eram diferentes. Então, muitas vezes eu queria ir fazer uma pintura de quadro, que é uma coisa que eu nunca faço, porque eu não sou artista, mas queria experimentar. Mas, ao mesmo tempo, eu ia poder conhecer outras mulheres, outras meninas. Então, eu falei, cara, muito legal essa ideia, vou participar. E comecei a ir nos eventos. E eu voltava muito feliz dos eventos, principalmente por estar fazendo uma atividade diferente, alguma coisa assim. Mas eu me sentia com aquela coisa de ainda falta alguma coisa. Porque eu sempre conhecia meninas gringas, os eventos eram em inglês. Então, era legal, mas não é que a gente virava amigas do tipo, vamos sair amanhã para tomar um café, ou vamos continuar em contato, ou vem aqui em casa. Existia uma barreira cultural. Então eu falei, é exatamente isso que eu quero, só que para brasileiras. Então para mim fez o match total. Não era só um grupo de WhatsApp, onde a gente de vez em quando conversava e fica aquela coisa de bora marcar e se ninguém tá ninguém marca. E também seria algo estruturado, mas eu queria que fosse só para brasileiras. Então ainda quando eu tava em Barcelona, eu comecei a pensar como eu poderia fazer essa estrutura, por onde eu poderia começar. Eu falei, bom, já tenho um grupo de WhatsApp, já tenho algumas meninas, acho que daqui já dá para começar. Só que eu tava procurando trabalho e me saiu o trabalho em Madrid. Então eu tive que deixar tudo ali e vim para Madrid, que é onde eu tô agora. E, bom, chegar aqui, ter que me adaptar no trabalho, procurar casa, todas essas mil coisas que acontecem. Eu deixei esse projeto um pouco de lado, mas eu fiz outro grupo de WhatsApp e falei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz em Barcelona, vou fazer aqui em Madrid. Vou procurar outras mulheres que queiram sair para fazer alguma coisa. E o grupo foi um sucesso, assim, foi muito engraçado, porque quando você joga, às vezes, nessas plataformas tipo Trends, né, que tem um bom algoritmo e entrega pra uma galera, assim, começou a chegar muitas meninas e já convidando as amigas e tudo mais, então foi super, super legal. E aí, em setembro, aí eu percebi que alguém tem que falar, bora se juntar, né, então em setembro do ano passado, eu falei, meninas, vamos fazer um piquenique no parque, tá, eu levo umas comidinhas, eu levo uns quadrinhos pra gente pintar, levo tinta, cada uma passa um valor, e a gente se reúne ali. E foram 27 mulheres. Então, assim, eu fiquei muito feliz que teve uma super adesão, né, no primeiro evento. E aí a gente teve essa roda de conversa lá sobre a solidão de imigrar. A solidão de muitas mulheres que estão aqui há 2, 3 anos e falam, cara, eu não tenho amigas brasileiras. E eu sinto muita falta, porque às vezes com o meu parceiro eu tenho que falar espanhol, no meu trabalho eu já falo inglês. Então, português eu falo com a minha família pelo telefone, meus amigos pelo telefone, mas aqui às vezes eu não tenho, né, essa rede de contatos, de conexão, uma amiga para chamar em casa e comer alguma coisa, assistir um filme, alguma coisa assim. Então, eu vi que, obviamente, não era uma dor só minha, era uma dor de todas. Então, com essa validação aí desse primeiro encontro, eu resolvi criar a Caju. Então, até então era só um grupo de WhatsApp e depois disso eu falei, então vamos montar como um grupo mais estruturado e aí nasceu a Caju a partir disso. Que lindo, que mágico que foi tudo e como foi o seu processo, foi se conectando com a Caju, né? Eu tive uma experiência muito semelhante, assim, também, quando eu cheguei aqui também morei um ano na Itália, vim pra Barcelona e também já tinha uma amiga que morava aqui, mas não queria ficar totalmente dependente dela e eu também, assim, igual você, beleza, tenho que me conectar, né, com outras mulheres. Entrei num grupo de Facebook e aqui fica a dica pra vocês mulheres que querem se conectar com outras mulheres. Eu entrei nesse grupo de Facebook de mulheres gringas mesmo, eram mulheres internacionais. E simplesmente, assim, do nada, escrevi lá quem eu era. Basicamente, né, falando que eu era maia, que eu tinha acabado de chegar em Barcelona, que eu tinha vivido um ano na Itália, que comentei as coisas que eu gostava de fazer, que eu gosto de pintar, de escrever, de sair pra correr, gosto muito de fazer, né, que eu era vegetariana, não sei o que, não sei o que. E eu falei, né, no fim eu escrevi, se você se sentir conectada, fique à vontade pra me contatar e tal. E foi bizarro, cara, porque assim, chegou a mais de 100 comentários, e não só brasileiras comentando, como muitas gringas também comentando, e assim, eu realmente não dei conta de responder os comentários das meninas, das mulheres, então também fiz a mesma coisa que você, criei um grupo no WhatsApp, um primeiro pra brasileiras e outro pras gringas, e eu falei assim, ó, quem quiser, cria esses 2 grupos, bora lá e vamos fazer acontecer. E aí foi isso, e o grupo foi se retroalimentando, né?
Então, o grupo, no meu caso, o grupo de brasileiras não foi pra frente porque justamente me faltou força de seguir com esse grupo ali, de botar, porque eu senti isso, que precisava de alguém pra puxar, enquanto que o outro das gringas, eu sentia que elas precisavam talvez mais dessas conexões. Sabe? Não sei explicar, mas elas por si só já puxavam. Então, assim, acabou fluindo muito mais com elas. E são algumas das amizades que eu carrego até hoje, né? E que eu sei que vão ficar comigo aí pra vida. É óbvio, né? Como todo grupo, mulheres vêm, mulheres vão, amizades ficam, pessoas vão. Mas eu também foi uma experiência muito parecida, assim, de interação social e que agregou muito, assim, né? Pra mim, também, eu como pessoa, né? Porque eu acho que quando a gente tá fora, a gente desbloqueia. Eu não sei pra você, assim, mas a gente. Não sei como você era no Brasil, mas eu vejo que a minha versão do Brasil talvez nunca teria feito isso. Você vê que você mudou? A gente está muito na zona de conforto no Brasil. A gente não tem nem a necessidade de fazer isso. Eu sinto que eu ainda tive um pouco, porque quando eu saí de São Paulo e fui para Floripa, eu senti um pouquinho disso. Mas é totalmente diferente, porque você está 1 hora de São Paulo, suas amigas vêm te visitar, você está morando num lugar de praia, todo mundo vem e tal, tal, tal. Então, assim, não é tanto, mas ainda assim, essas coisas do dia a dia, eu senti um pouquinho dessa questão de ter que me reinventar para ocupar um espaço. E aqui no exterior, eu acho que a gente é quase que obrigado a fazer esses movimentos. Então, não adianta, se você não tem uma necessidade, a gente não vai ir atrás. A gente não tem porquê, se a gente está na nossa cidade natal, a gente tem nossos amigos, nossa família, tal, 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 não tem porquê a gente fazer nenhum tipo de movimento desse. Então, a gente até acha que a gente não seria capaz de fazer um movimento desse. Eu até digo porque, por exemplo, a minha mãe sempre fala, nossa, queria ter a coragem que você tem, queria ter essa desenvoltura que você tem para fazer essas coisas. Eu falo, não é que eu tenho, é que bateu um pouco da necessidade, né? E eu acho que todo mundo que sai da zona de conforto acaba tendo que criar isso. Porque eu também era uma pessoa um pouco mais tímida e fechadinha lá no Brasil, e aqui eu tenho a necessidade de fazer isso. Porque se a gente não se movimenta, a gente não encontra essas pessoas. Então, isso faz total sentido isso que você está falando. Eu acho que é do brasileiro fazer esse movimento de, ai, bora criar um grupo, vamos fazer isso. A gente adora fazer uma muvuquinha de brasileiros. Então, eu acho que é muito natural, por isso que tem tantos grupos de Facebook, tem tantos grupos de WhatsApp, tem tantas comunidades de mulheres brasileiras justamente por conta disso, não só de mulheres, mas de brasileiros em geral. Por conta disso, porque eu acho que a gente tem esse vamos fazer, bora começar, e aí também entra o fato de que a gente começa muita coisa, às vezes não dá continuidade. Porque a gente também tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Porque assim, convenhamos, né? O processo de migrar, de sair do nosso país, ele é extremamente complexo. Ao mesmo tempo que você está lidando, tendo que lidar com uma nova língua, um novo país, aprendendo a andar, aprendendo a falar, aprendendo, né? Você tem que aprender ter um novo, né, círculo social completamente novo. E às vezes é isso. Em um outro idioma exige mais energia de você, né? Se comunicar e ter amizades em outro idioma, né? E eu acho que até tempo, sabe? Assim, pra gente ter uma certa fluidez, assim, no idioma, se acostumar naquele idioma. Eu já falei aqui, comentei em outro podcast que eu fiz, que uma das minhas melhores amigas aqui hoje, ela é gringa, né? Ela é catalana. E eu sinto que demorou, assim, realmente 1 ano pra gente virar amiga de verdade. Pra ela, eu já era amiga. Pra mim, ela já era minha amiga, mas pra ela me ver como amiga mesmo, que foi quando eu realmente. Como eu posso dizer? É quase como que eu. Não é que eu virei fluente, assim, mas é que eu realmente consegui viver no espanhol com ela. E isso mudou completamente, assim, né? O peso que tem o idioma, né? Muito, muito. Tanto que é bem engraçado, até abrindo parênteses, não tem a ver nada com a Caju, mas eu conheci o meu marido em inglês, porque eu não falava nada de espanhol. E, obviamente, ele não falava nada de português. Então, a gente se conheceu em inglês, a gente começou a sair em inglês e tal. E aí, a gente percebeu que faltava ali um pouquinho, sabe? De fluidez, de personalidade na outra língua, ainda mais inglês, que é uma língua tão básica para algumas coisas. Então, a gente percebeu isso e a gente percebeu que a gente ia fazer uma viagem para Colômbia e para o Brasil e que a gente não ia conseguir falar com os pais dele, ele não ia conseguir falar com os meus pais. Então, a gente fez um acordo que ele só ia falar em espanhol comigo e eu só ia falar em português com ele.
E no começo foi terrível, porque eu não entendia nada que ele falava, ele não entendia nada que eu falava, e um monte de gírias e um monte de coisa. Então foi horrível, mas a gente passou por essa barreira. E foi assim que eu aprendi espanhol, porque eu aprendi espanhol com ele, assim, dele falando. Tanto que eu aprendi a entender e eu não aprendi a falar. Depois que eu tive que aprender a falar, porque eu não falava nada, eu só escutava. E ele também, ele aprendeu português, assim, de assistir vídeo no YouTube do Casimiro e tá entendendo. É muito engraçado. Mas ele também não tinha essa fluência de falar porque não tinha necessidade. Mas a parte boa era justamente isso. A gente conseguia ser 100% nós com o outro, porque cada um estava se comunicando na sua própria língua. E a gente percebeu isso de uma maneira tão forte que até hoje a gente faz isso. Eu só falo em português com ele, ele só fala em espanhol comigo. Por mais que hoje ele fale português e eu também fale espanhol, a gente percebeu que essa comunicação flui super bem porque tá cada um podendo ser 100% autêntico na sua língua materna. Então isso faz muita diferença. E nas amizades eu sinto isso também. Eu tenho uma amiga que eu amo, que ela também é catalana, e aí também, no começo a gente falava só em inglês e não era a mesma coisa, tal. Agora eu já consigo me expressar em espanhol muito melhor. E aí ela solta, enfim, o 100% dela. E é muito gostoso isso, porque realmente sempre tem, querendo ou não, a língua muitas vezes é uma barreira na parte de comunicação. Por isso que eu acho tão importante a gente ter espaços pra gente se conectar com os brasileiros, porque como você falou, às vezes eu só quero descansar. Às vezes eu não quero ter que me esforçar pra pensar, eu não quero ter que performar em outra língua, eu só quero, ai, ser eu e pronto. E eu sinto muito nos eventos da Caju. As meninas falam muito sobre isso, tipo assim, dentro de casa, com a família, no trabalho, tal, 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 eu já tô tão nisso que eu quero não ter que me preocupar. Eu quero tomar uma cervejinha, um vinhozinho e conversar de memes que eu vi em português, que é coisas que a gente não pode conversar com outras pessoas. Então, esse é o gostoso também dessas trocas. E é algo que, quando a gente tá no Brasil, a gente não dá tanto valor, né? Hoje eu consigo ver, assim, o quanto... Tenho uma história que eu já contei até aqui em outro podcast, mas que pra mim, assim, foi muito memorável. Que eu morei numa região da Itália, bem ao norte, e eu morava numa cidadezinha muito pequena, assim, então tava muito isolada. Pra não falar, assim, não é exagerado, mas eu tava extremamente isolada. E eu lembro que eu passei, assim, mais de um mês sem ter uma pessoa para compartilhar a refeição. E todo o meu período da Itália, eu fiz um amigo, que é o meu melhor amigo até hoje, que é um brasileiro, que ele seguiu morando na Itália, mas ele foi para outra região da Itália. E eu me lembro o dia que ele foi para onde eu morava, e a gente tomou um café da manhã juntos. Eu comecei a chorar, porque eu falei para ele, eu falei, amigo, é a primeira vez em um mês que eu tô podendo falar português, vendo alguém na minha frente, tomando aqui um cappuccino, beleza? Mas assim, tô rindo com você de qualquer coisa sem ter que pensar. O quanto que isso é poderoso, né? Ter esse encontro. E eu acho que não só é importante pra gente passar a valorizar o nosso círculo de amizades também, mas, de certa forma, eu acho que as nossas amizades brasileiras fora, eu acho que elas são importantes pra gente entender que a gente não tá sozinha, Sim, né? porque Que a nossa dor, que a nossa história, tudo que a gente passa no processo de sair do nosso país, muitas pessoas passam por isso também, sim, né? Então, sim. de certa forma, ter essas amizades, elas tiram a invisibilidade que a gente acha que a gente tá. Sim. Principalmente porque os nossos amigos do Brasil muitas vezes não passaram por esse processo que a gente passa. E aí eles não entendem exatamente o que a gente está passando. Eles podem até ser super empáticos e apoiar a gente, aconselhar e tudo mais, mas tem até algumas reclamações que parecem bobas para quem nunca imigrou. Ai, nossa, você tá reclamando, você tá chorando, mas tá chorando em Paris, sabe essa coisa, né, que a gente costuma ouvir muito e repetir. Mas, então, ter alguém que entenda a nossa dor de verdade é criar essa rede de apoio aqui mesmo. Porque às vezes, imagina, tô passando por alguma coisa e eu preciso de uma pequena ajuda, eu quero falar com alguém às 8 horas da manhã daqui. No Brasil, o povo tá dormindo. Não adianta nem se eu quisesse ligar pra minha melhor amiga e pedir ajuda. Não adianta, porque ela tá dormindo ainda. Então, ter gente aqui, poder sair com essas pessoas, poder conversar e poder trocar sobre a experiência com pessoas que estão aqui há mais tempo, ou compartilhar sua experiência com quem acabou de chegar, faz muita diferença. Porque nossos amigos no Brasil nada substitui. Mas eles não entendem a profundidade da complexidade os novos desafios que a gente tem quando a gente migra. Eu acho que é uma situação muito. Não tenho filhos, mas eu imagino que seja uma situação muito semelhante ao de ser mãe,
né? Que por mais que você tenha amigos que entendam, né, o que é o papel de ser mãe, que entendam os desafios, nunca vai ser igual. Eu acho que é muito parecido nesse sentido, né, de assim, da vivência. O que a gente vive aqui, as coisas, têm outro peso, né? O dia a dia, ele, principalmente nos primeiros anos, ele é mais difícil. Com o tempo, né? Claro, a vida vai normalizando, mas assim, você vai ficando mais tranquilo em falar outros idiomas, você vai tendo seu círculo de amizades, né? As coisas vão ficando mais tranquilas com o tempo. Mas os primeiros anos, a gente sabe como é sofrido, né? Não sei como foi pra você, mas os meus primeiros anos, assim, ai, sofri. Eu também. Não, tudo é novo e parece que a gente tá vivendo uns 10 anos em um, porque a gente tem que passar por tanta coisa, a gente lida com tanta burocracia, quanto solidão, quanto adaptação, de uma maneira tão profunda que acho que a gente gera até muito estresse na nossa vida, no nosso corpo, e isso vai desgastando, e parece que o tempo é muito mais longo do que quando a gente tá no piloto automático, muitas vezes, na zona de conforto, onde a gente mora, onde a gente morava no Brasil. Então, sim, nossa, eu senti isso, assim, super, Uhum. e eu acho que isso faz parte da vivência de morar fora. A gente sempre tem essa impressão de que, como tudo é muito novo, tem muito estímulo, eu acho que é muito semelhante quando a gente é criança e parece que um ano demora demais para passar um ano. Porque tem muitas coisas acontecendo em um único ano. Tudo é muito novo. E, escola nova e não sei o quê, os amiguinhos. É tudo muito novo quando a gente é criança. E parece que os anos são temporadas larguíssimas. E a gente vai Uhum. ficando adulto e os anos vão passando um atrás do outro, atropelando. Quando a gente migra, tem tanta coisa que acontece em um só ano. Muitas vezes a gente precisa mudar de casa e muda de novo. E problema de papéis e não sei o quê. E aprender uma língua nova e trocar de trabalho. Que parece que a gente vive muitas vidas em um único ano. Então, quando a gente sai, essa ideia até de tempo, ela muda totalmente. Completamente. Eu sinto isso no dia a dia também. Eu sempre brinco. Até, se não me engano, teve um estudo que eu vi esses dias que traz justamente essa conotação do tempo quando a gente sai do nosso país. Que um ano de vida no nosso país equivale a quatro, vivendo fora. Ou seja, Tranquilamente. porque é uma coisa. É tão intenso, né? É uma coisa que realmente só a vivência vai trazer. E eu queria te perguntar, assim, como que foi o teu processo, assim, quando o Caju começou a avançar, você começou a dedicar mais energia? Você teve em algum momento, assim, medo que não desse certo ou que não suprisse as expectativas? Porque, assim, no fim, é uma responsabilidade, né, também. Sim, sim, não, eu percebi que eu ia ter. Eu decidi, na verdade, abraçar essa responsabilidade, porque eu falei, realmente tem que ter alguém puxando ali para fazer as coisas, senão não vai para frente. E claro, me aproveitei que meu marido é desenvolvedor, então falei, faz um site bonitinho, faz uma plataforma. Aí comecei a puxar mais, faz um aplicativo de celular e comecei a encher o saco. Então, assim, hoje a gente tem uma estrutura super legal, mas quem toca caju sou eu sozinha. E até o mês passado eu tava trabalhando no CLT aqui e levando a caju. Então, assim, Uhum. tinha momentos que estavam bem puxados, porque realmente é muita coisa, tenho que pensar toda a parte de divulgação, do marketing, eu tenho que gerenciar o grupo, porque tem regrinhas, as pessoas, né, às vezes não atendem as regrinhas, eu tenho que ir lá e falar, mandar uma mensagem. Muita gente me manda mensagem perguntando coisas, e às vezes coisas até que eu não tenho muito como ajudar, tipo, meu filho tá chegando aí, tem como ver apartamento? Eu falo, não, não é isso que eu ajudo aqui, né, em outras coisas e tal. Então, é uma responsabilidade grande, me toma bastante tempo, me tomava bastante tempo do meu tempo livre, mas eu, Uhum. como boa capricorniana, gosto muito de trabalhar, então tava tudo certo. E sim, por vários momentos, e até hoje, assim, eu tenho esse receio de e se não der certo, né? E se eu começar a colocar cada vez mais energia e por algum motivo, não sei, as meninas já fizeram as suas amigas e não querem mais participar, alguma coisa assim, o que tudo bem, se acontecer, que bom que elas fizeram amigas, significa, né, que cumpriu o propósito. Mas ao mesmo tempo, eu vejo quantas meninas que acabaram de chegar já chegam na Caju. Então, quando estão chegando no evento e falam assim, nossa, eu me mudei faz 2 semanas. Eu falo, ai, que bom que você já encontrou aqui com 2 semanas, não precisou esperar 3 anos para isso acontecer, né? Então, eu sinto que ele tem esse propósito a longo prazo e como a imigração brasileira, seja por onde for, tá sempre acontecendo, sempre tem meninas novas chegando e tem meninas que, sei lá, decidem ir para outro lugar ou decidem voltar para o Brasil. Então eu Uhum. sinto que o medo ele existe, porque empreender ou ter um projeto sempre tem um medinho atrás da gente, mas esse medo também ele é importante para Principalmente empreender no exterior, né?
Nem me fale, nem me fale, mas assim, eu sinto que tem esse impulso de vai com medo mesmo, porque você tem um propósito por trás, você sabe por que você está fazendo isso, e eu sei o quanto eu mesma usufruo dos eventos. Minhas amigas aqui de Madrid eu conheci pela Caju, então, assim, eu acho fantástico, e poder fazer atividades diferentes também. Eu busco muito que na Caju a gente tenha atividade de manualidades além de happy hours, essas coisas assim, porque às vezes a gente só quer sair para conversar, mas às vezes a gente também sente que precisa desestressar, quer aprender uma coisa nova, quer aproveitar esse ambiente de uma coisa nova para poder conversar. Então, tem meninas mais tímidas que eu vejo que às vezes o happy hour deixa elas nessa barreira de tipo assim, e se eu chegar lá e não conseguir me adequar e não conseguir falar com elas, alguma coisa assim. Então, quando eu faço uma atividade, eu sinto que isso facilita muito, porque você tá indo pela atividade, em teoria, mas você sai lá conversando com todo mundo e sai com amigas e tal. Então eu vejo quanto isso é gostoso. E uma coisa interessante, eu recebo muito direct de meninas que não são brasileiras perguntando se podem fazer parte da Caju e se podem participar dos eventos, que falam português. Então, por exemplo, no nosso Clube do Livro, a gente tem uma mexicana que fala português fluente e aí ela vai no Clube do Livro com a gente. Então é super legal, porque às vezes a gente pede o ponto de vista dela na leitura de um livro, que é totalmente, pode ser diferente do nosso, né? De acordo Claro. com o background dela e tudo mais. Então a gente também tem outras meninas que querem, de alguma forma, se conectar com brasilidade, com falar português e fazer amigas, porque às vezes elas veem nós brasileiras como as latinas próximas para poder se conectar. Então, isso é muito legal também. Eu acho que a gente até conseguiu passar de uma barreira que seria essa, que seria a língua, e muitas se identificaram e falam, não, quero aproveitar, quero participar, então eu fico bem feliz. Eu acho legal que esse projeto, ele sana ali, né? Olha só, me vem palavra em outro idioma. Ele resolve uma questão que é muito evidente para mim, assim, que as pessoas estão sedentas por conexão, né? A gente vive esse mundo hoje em que as pessoas estão extremamente conectadas, falsamente conectadas, né? Pelas redes sociais, pelas telas, e quando a gente precisa de pessoas, né? Ao vivo, em carne e osso, a gente tem dificuldade em se conectar. E eu falo isso tanto para a nossa geração quanto para gerações mais novas, né? Então, esse fato de que você traz as manualidades, né, que a Caju tem, de trazer não só explorar ali o happy hour, que é importante, um momento de descontração, mas também trazer a arte, o que é, né, pintar um quadro, o que é isso se não uma forma de terapia, né? Totalmente. Então, quando eu tava na Itália, eu sou muito de escrever, né? Desde que eu sou novinha, a forma como eu me entendo como pessoa é quando eu escrevo. E eu cheguei na Itália, Ana, aconteceu uma coisa comigo que nunca tinha acontecido na minha vida, que eu não consegui escrever. Porque o processo foi tão profundo de transformação que eu sentava para escrever e eu não conseguia, eu travava. E aí, em conversa com a minha terapeuta, eu nunca me esqueço um dia que ela me falou assim: compra tinta, compra um caderno e coloca a tinta no caderno. Aquarela, o que você se sentir mais confortável, mas tira isso de dentro de você. E foi um processo tão mágico, tão mágico, tão mágico. Porque às vezes acho que a gente só pensa assim nesse. A gente acostumou a pensar só em terapia, só nessas coisas mais tradicionais, que, cara, são muito importantes nesse processo, né? Eu, assim, falo que até hoje, segundo a minha terapia, só sou o que eu sou por causa da minha terapia e por conta da minha espiritualidade. Mas, assim, às vezes se abrir pro novo, né? Se abrir pro novo e tentar essas novas ferramentas de outras formas de terapia podem ser muito benéficas, né, no nosso processo. E por que não, quem sabe, a gente encontrar novas identidades, né, morando no exterior. Então, encontrar, talvez, a Ana, que agora nunca tinha pintado, talvez, no Brasil, né? Ou uma Valéria que nunca tinha pintado no Brasil, chegou morando no exterior, foi num evento da Caju de pintura e se descobriu pintora. Sim, eu acho que isso acontece muito. E isso que você falou, eu acho que é bem comum, inclusive nesse processo também de vir para o exterior, para vir morar fora. A gente chega e a gente se sente travado em coisas básicas, porque tudo muda, né? Já que você falou de terapia, eu também sou muito a favor da terapia. Ai, minha terapeuta se sumir da minha vida, não sei o que seria. Mas uma coisa que ela falou por muito tempo, quando eu saí do Brasil, é essa questão de tipo assim, calma, você ainda tá se adaptando.
E eu ficava, gente, mas faz 1 ano já que eu tô aqui, faz 2 anos que eu tô aqui, como é que você vem com a justificativa que eu tô me adaptando? E ela fala, a mudança é muito grande, então a gente ainda tá se adaptando, a gente ainda tá sentindo, a gente ainda tá processando coisas, de todo um luto de deixar coisas pra trás, e todo um novo que a gente tem que se acostumar, então faz parte do processo. E durante esse processo a gente pode se ver bloqueada com algumas coisas, porque nossa energia, nossa cabeça sendo direcionada para outras, né? Aprender outra língua, enfim, essas coisas assim. E também, o que você falou, muitas vezes a gente tem a falsa sensação que a gente está conectado pelas redes sociais, mas a gente está dentro de casa só fazendo, né, assim com o dedinho e mais nada. E isso não traz repertório pra gente. A gente só consegue repertório quando a gente sai, quando a gente vê coisas diferentes, quando a gente conversa com pessoas e aí a gente escuta novas histórias, né? Isso que eu gosto também de muito de podcast, que a gente poder escutar novas histórias. E eu acho que isso tá muito ligado com fazer novas amizades. É escutar outros pontos de vista, outras realidades, como é que a pessoa chegou aqui, o que que ela passou, coisas que são similares na nossa jornada, coisas que são diferentes, coisas que a gente aprende. Então, tudo isso traz repertório que quando a gente vai fazer outras coisas, seja escrever, seja pintar, seja o que for, a gente também tem o que expressar, porque a gente tem coisas novas. E eu acho que essa é a importância também de socializar, lembrar de fazer essa socialização quando a gente tá morando fora, porque é muito fácil ficar no automático. Vou pro trabalho, volto pra casa, assisto série, fico ali scrollando, ligo pra uma amiga do Brasil e desligo e vou dormir. Nenhuma dessas coisas estão erradas, mas não pode ser só isso, né? Porque senão a gente começa a ficar muito limitado. E se abrir pro novo, né? Eu vejo assim, eu amo meus amigos brasileiros que eu tenho aqui, e acho que eles são muito importantes na minha jornada mesmo, por tudo isso que a gente vem falando, né? De ter esse espaço de acolhimento, mas eu também amo os meus amigos gringos aqui. Porque através deles eu entendo o mundo. Olha que maluco isso, através deles eu entendo outras culturas, eu entendo. E eu consigo até dar mais valor para o nosso povo, sabe? Tem algo que eu acho que é super válido a gente falar aqui agora, que é algo que até venho repetindo em alguns discursos com amigas, assim, que o Brasil tá na moda. Eu fui pro Brasil em novembro do ano passado, em 2025, e foi algo que eu falei muito para minhas amigas lá, falei, gente, vocês não têm noção, assim, ser brasileiro agora tá na moda. Por que você acha que isso tá acontecendo, Ana? Como que você vê isso? Eu sinto isso acontecendo, mas do lado de quem tá morando fora, eu sinto que a gente também tem abraçado mais a nossa identidade. E a gente quer mostrar mais a nossa identidade. Porque em vários contextos, né? Primeiro tem aquele contexto de que brasileiro não se sente muito latino. E só quando a gente sai, a gente fala, nossa, a gente é igualzinho nossos irmãos, só que em espanhol. E só que em português, no nosso caso. Assim, é muito parecido, tanto história, quanto cultura, quanto comida, né? Agora que o meu marido é colombiano e eu fui pra Colômbia, eu falei, cara, a comida é a mesma, só faz diferente ali, só mescla de uma maneira diferente, só mistura. Eu também. Só mistura de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. Arroz, feijão, é carne, é mandioca, é a mesma coisa. Então, eu acho que é muito legal quando a gente vai fora e a gente sente essa conexão maior com os nossos amigos, irmãos latinos que a gente vai encontrando por aí. A gente abraça essa latinidade, que também é parte da nossa cultura e da nossa característica, que muitas vezes a gente nega, mas também o fato de enxergar o que a gente tem de diferente. Porque nós somos um país continental, então assim, a gente tem muita coisa muito diferente. E eu acho que pelo fato da gente buscar se conectar com outros brasileiros, a gente consegue justamente trazer essas pecinhas e admirar cada vez mais, ou até mesmo aprender coisas do Brasil, que se a gente está no Brasil, às vezes a gente não se conecta e não aprende. Porque eu vejo que pela Caju, eu acabo conhecendo muitas meninas de outros estados que talvez se eu tivesse na minha cidade eu não ia conhecer. Então eu não ia conhecer o sotaque, eu não ia conhecer as músicas que elas gostam, eu não ia conhecer gírias que elas falam, comida que elas comem. Então é muito legal como a gente se conecta assim quando a gente tá fora. E eu acho que o brilho do brasileiro é diferente. Então quando a gente tá aqui fora e a gente fala, né? a gente tem um molho, a gente tem esse sazãozinho também. Então quando a gente quando as pessoas veem como o brasileiro se porta, como ele se contagia com tudo, como a gente é muito animado, como a gente está sempre sorrindo, como a gente já conversa algumas vezes com as pessoas e já fala amigo, e a pessoa tipo assim, nossa, mas já somos amigos? Porque a gente tem essa mania de chamar todo mundo de amigo e tudo mais. Então, eu acho que
o exterior, né, as outras pessoas, elas estão começando a ver o Brasil como isso, como essa identidade que nós carregamos e mostramos para eles o que que é. Tem mil outras coisas, em questão de turismo no Brasil, etc., que também ajuda nessa visibilidade, mas eu acho que todos nós estamos levando uma pecinha na construção desse colocar Brasil na moda, porque a gente compartilha quem a gente compartilha o que que a gente gosta, como a gente vê o mundo e as pessoas se admiram disso. Que muitas vezes, se a gente só tá dentro do Brasil, a gente nem vê que isso existe, a gente nem consegue se distanciar para enxergar qual é essa característica única que faz a gente como comunidade. Então, quando a gente está no exterior, eu acho que a gente mostra um pouquinho disso e as pessoas ficam com vontade de participar um pouquinho disso também. Eu acho que é muito isso. Eu vejo que eu valorizo muito mais o Brasil depois de ter saído do Brasil. Sabe? É como você precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Então eu tenho muito essa sensação, assim. Até tenho. Eu tenho. Recentemente, eu não sei se está acontecendo com você, mas eu tive uns 3 amigos brasileiros que decidiram voltar a morar no Brasil nos últimos meses, assim. E voltaram justamente por dizer, principalmente, né, aqui em Barcelona, os catalães são um pouquinho mais fechados. E por dizer, eu não aceito isso, eu não quero isso na minha vida, né? Eu quero sim o calor brasileiro, eu quero sim sair na rua e falar com as pessoas e todo mundo conversar, porque a gente tem a gente tem esse calor, né, humano, a gente se abraça, a gente estamos lá passando por perrengue, mas a gente realmente tá junto, né? Você sente isso? Sim, eu sinto totalmente. E também vejo várias pessoas não só voltando para o Brasil, mas às vezes se questionando também sobre voltar para o Brasil ou não. E é uma decisão muito pessoal de cada uma, de realidades, do que veio buscar, do que, enfim, várias coisas. Mas, mais uma vez, por isso que eu acho que é tão importante a gente ter essas comunidades, porque se não tá dentro dos meus objetivos, ou não é nesse momento que eu gostaria de voltar, ou eu nunca gostaria de voltar para o Brasil por N motivos, que cada um tem o seu, como eu faço a minha vida aqui ter isso, ter esse calor, ter esse grupo de amigos para uma sexta-feira à noite e falar, galera, vamos reunir em casa, e por um instante a gente esquece que tá no exterior. A gente esquece, a gente entra nessa bolha do Brasil, que é como se a gente estivesse em casa outra vez. Então, se a gente consegue se alimentar disso, eu acho que fica muito mais fácil viver aqui fora. E se a gente se distancia disso, e simplesmente tenta se adaptar a essa cultura que muitas vezes é muito diferente da nossa, ainda que eu sei que na Catalunha tem essa questão, mas o espanhol não é, né, dos piores, dos mais fechados. Com certeza não. Então eu imagino meninas que estão em países muito mais fechados, muito mais assim, quanto devem sofrer e como é importante ter justamente essa rede de apoio, essas amigas para você falar, tá, não abracei ninguém essa semana, amiga, preciso de um abraço, vamos se encontrar. Seja o que for, mas eu acho que é muito importante a gente ter esses espaços, principalmente quando a gente toma essa decisão de vou ficar aqui, vou criar minha vida aqui, mas eu não sou obrigada a mudar quem eu sou para estar aqui. Eu posso me adaptar e encontrar maneiras de continuar suprindo isso estando aqui. Então, eu acho que isso que é mais legal. Eu acho que isso está nos detalhes, sabe? Eu vejo, assim, uma coisa que eu tenho com os meus amigos aqui, às vezes, que é as referências, né? Quando eu converso com eles, eu posso falar de uma piada de, sei lá, ou, por exemplo, sei lá, um meme aqui muito que vem na minha cabeça agora do há 84 anos. Sei lá, sabe? Uma coisa que é coisa de brasileiro, entendeu? Por mais que seja do Titanic, que o mundo inteiro viu, é uma coisa que só a gente vai entender, né? As próprias figurinhas do WhatsApp, gente, sei lá, uma coisa muito de brasileiro. Não é que aqui eles não usam, mas é um pouco diferente, né? Então eu acho que, de certa forma, assim, se conectar com brasileiros faz a gente não voltar a ser quem a gente era no Brasil, mas talvez reconectar com essa nova versão, né? E unir o melhor dos dois mundos. Sim, com certeza. Outra coisa que eu queria falar, assim, também é sobre identidade. Você comentou que, né, talvez quando a gente se reúne com outras mulheres brasileiras, ajuda a afirmar realmente quem a gente é. Você sente que a gente precisa um pouco apagar, assim, a identidade de quem a gente foi pra gente poder viver no exterior? Não, eu não acredito nisso, até porque eu acho que quem a gente é construção de tudo que a gente passou. Então a gente está sempre somando novas coisas em quem a gente é e não excluindo coisas porque, enfim, a gente vai tirando coisas da gente. Eu acho que é fácil cair numa armadilha de fazer isso, principalmente quando, né, a gente sente que precisa se adaptar demais ao país que a gente está indo morar. Eu acho que, assim, a gente já tem que se adaptar
com língua, com burocracia, com horário de comer, enfim, mil coisas, né, que são diferentes do que a gente tá mais acostumado, mas quem a gente não faz sentido nenhum, na minha opinião, mudar isso, né? Então a gente vai agregando novas coisas, que são as bagagens que a gente vai adquirindo quando a gente conhece novas pessoas, quando a gente experimenta novas coisas, então a gente vai colocando mais coisinhas da nossa personalidade, vai ficando mais rica, né? Cada viagem que a gente leva um pedacinho do lugar que a gente foi e guarda isso pra gente, aprendizados, histórias. Então, acho que a gente tá sempre somando coisas na nossa identidade e não apagando. E que se a gente tenta entrar nesse caminho de apagar, pode ser muito danoso pra gente. Porque, como a gente falou, já tô fora da minha já tô fora da minha zona de conforto, já tô longe de tanta coisa. Se eu fizer mais isso, daqui a pouco eu me perco de mim estando aqui fora. E aí sim pode gerar essa crise de identidade, e aí pode acontecer uma coisa que eu já ouvi também brasileiros comentando, que é essa coisa de tipo, eu não tô me sentindo bem aqui, então vou voltar pro Brasil. Só que o Brasil também já não é o mesmo quando você volta. Então pode ser que você vá pra lá e você também não se sinta em casa lá, porque você também já não é o mesmo, você já mudou tanta coisa. Imagina se você passou anos tentando apagar parte da sua personalidade. Você vai voltar pro Brasil, você vai falar, o que tá acontecendo aqui? Então você não se sente você fora, você não sente você lá, e aí você vai falar, o que aconteceu? Então se manter fiel à sua identidade, eu acho que é o mais importante. Eu acho que, assim, a identidade eu vejo muito como, hoje, assim, eu vejo como algo transitório, né? A gente tem ali, talvez, como eu sempre penso nos bonequinhos do Divertidamente. Então, a gente tem os cores, né? A gente tem os valores principais ali, mas todo o resto da identidade vai mudando a partir das nossas experiências, a partir das nossas vivências. Que bom que a gente muda, né? Que a gente pode reavaliar novas opiniões, pode pensar de outro jeito, pode gostar mais de uma cultura, depois gostar menos de uma comida que antes você amava, né? Por fim, a vida é isso. Eu acho que a gente é um eterno redescobrir-se, né? E colocar em posições que talvez antes a gente não se colocava, se tirar de situações que talvez antes você não se tirava, né? Faz parte da nossa maturidade entender os nossos processos. E eu acho que é muito bonito ver como a Caju ajuda mulheres a construir suas identidades também. Você consegue entender o impacto disso na vida das pessoas? Bom, no primeiro momento eu vejo na minha própria, né? Porque, como eu te falei, eu sou a principal e primeira usuária da Caju. Eu fiz também por mim, né? Eu falo, será que foi uma decisão egoísta? Espero que não. Mas, assim, eu comecei fazendo pra mim porque eu queria fazer amigas. E aí eu vejo o quanto eu cresço quando eu tô com essas mulheres aqui, quanto eu aprendo, quanto eu me conecto. Então, assim, faz muita diferença. E eu vejo que pra elas também. Porque, obviamente, a gente se encontra em encontros, porque eu vou em todos que eu posso, claro. Eu sempre tô ali. A gente se encontra, a gente se conhece, a gente se segue no Instagram, então eu fico muito feliz de ver depois as meninas saindo com outras meninas. E é uma coisa que eu vejo com bastante frequência, então por isso que eu fico feliz. Às vezes estou ali nos stories e vejo uma menina que eu encontrei em um encontro e já saindo com outra menina que também estava nesse encontro. Elas fazem subgrupinhos também dos eventos, então depois eu tô em alguns deles, né? Porque como eu tô nos eventos, eu tô às vezes nos grupos. E, por exemplo, agora na Copa elas estavam, vamos marcar de ver o jogo juntas, vamos, hoje eu vou ficar em casa, mas a gente se vê na próxima e tal. Então, eu fico muito feliz de ver essa continuidade da conexão entre elas, que ajuda muito, né? Que é aquilo que eu comentei com você, que quando eu entrei no outro social club, e eu senti que faltava isso, faltava essa continuidade, porque, legal, tô aqui na atividade, conheci alguém, conversei, legal, mas e depois, né? Como é que fica isso pra gente manter essas amizades? Porque a intenção não é que sejam amizades superficiais, eu vou ali, converso, hahaha, e vou embora. Não, leva essa pessoa pra sua vida, conhece ela mais a fundo. Às vezes você vê que é alguém que você quer realmente trazer pra perto, e se não for, também não tem problema nenhum. Vamos em outro evento e vamos conhecer mais gente, tá lotada de mulher aqui. Então eu acho que é muito legal a gente conseguir aprofundar as amizades, eu vejo que elas fazem isso, então isso me deixa muito, muito feliz. Eu acho que isso faz parte dessa conexão, dessa integração, desse aprender com o outro e também trazer um pouquinho do outro pra gente. Ana, obrigada por ter topado participar. Foi uma conversa super leve. Eu queria muito contar essa história, porque você é uma mulher que não só se destaca pela sua história, pelas histórias que você está criando com a Caju. E eu acho que é muito poderoso isso. Eu acho que talvez nem você saiba, nem você entenda ainda o tamanho que a Caju vai ter, mas eu já vejo que vocês nasceram realmente para serem gigantes. E não tô falando de sentido financeiro só, mas tô falando de uma questão de
a teia que você está criando, né? O quanto é poderosa essa teia de relacionamentos e o quanto vai ajudar mulheres mesmo. Então, deixo aqui do fundo do meu coração meu parabéns para você, assim, te felicito muito por você ter tido essa coragem, essa atitude, né, de realmente romper com as suas barreiras e começar, né, que Sim, é, às vezes é algo que muitas mulheres não conseguem ainda, né, ou que levam um tempo para isso. sim, Então, não, isso é verdade. aproveito para te agradecer e pedir para você, se você quiser deixar um último recado para as Valérias e também divulgar as redes sociais do Caju. Pode deixar. Primeiro, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Para mim foi muito especial, porque contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho da Caju é uma coisa que eu faço ali nos eventos, né? Então, quando eu tô me conectando com as meninas, muitas me perguntam e tal, então a gente conversa, mas um pouco mais aberto aqui é a primeira vez. Então, obrigada pelo espaço também. Obrigada a todas que estão ouvindo a gente, assistindo a gente. E se você quiser saber mais da Caju, como eu disse, a minha intenção é chegar em todas as cidades, mas estamos começando, né, passinho a passinho. Estamos em Madrid, vamos começar em Barcelona e Paris também. Você pode encontrar a gente nas redes sociais como Caju Social Club. Também temos o nosso site, cajusocialclub.com, onde você consegue entrar nas nossas comunidades de WhatsApp, ver os eventos que a gente tem aberto, enfim, mandar um e-mail se você quiser e tudo mais. E o meu perfil pessoal é Ana, com 2 N's, Tamayo, também pode mandar um direct lá, pode pedir coisas, pode trocar figurinha, eu tô ali para isso também. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, e se você nos acompanhou até aqui, eu te agradeço pela sua atenção, pelo seu carinho com esse podcast. E eu queria aproveitar para pedir, se você tem uma história legal para contar ou se você tem um tema para sugerir, fique à vontade para enviar no e-mail somostodasvalerias@gmail.com e eu, como sempre, vou estar lá para te responder. Então, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @somostodasvalerias. E quem sabe na próxima conversa não é você, Valéria, que vai estar aqui contando a sua história, sobre o seu novo projeto, sobre a sua história de vida, algo que você tenha a nos ensinar. Ana, obrigada e graças por sua companhia e hasta la próxima. Nos vemos.